aconteceu com Anitta e as consequências da cantora ter brincando com Deus e abandonado o seu chamado. Certamente você já ouviu falar o famoso ditado popular: o ser humano colhe o que planta. E esta frase não é só um fato comprovado, mas vem originalmente da Bíblia Sagrada, mais precisamente no livro de Gálatas, capítulo 6, versículo 7, que nos adverte que tudo que o homem semear, ele também colherá, e isto é uma grande realidade em nossos dias, pois já são inúmeros artistas que abandonaram seu chamado para se tornarem celebridades e quando chegam a um estrelato muitas das vezes acabam colhendo o que plantaram por conta do alto preço da fama, e a história de Larissa Machado é um claro exemplo disso. Popularmente conhecida como Anitta, a jovem deixou a igreja que congregava em busca do sucesso na música secular e após diversos percalços chegou ao auge de sua carreira, sendo considerada como uma das cantoras mais famosas do Brasil na atualidade. Além do sucesso, Larissa também deixou de lado as suas raízes do seu conservadorismo, se tornando uma personagem de si mesma chamada Anitta, uma mulher empoderada que usa a luxúria como principal elemento para galgar os degraus da sua carreira, e não é o alter ego da jovem. Acabou dando certo, pois Anitta conseguiu atingir até o gigante mercado da música latina, fechando diversas parcerias internacionais. Entretanto, no decorrer de sua trajetória, personagem Anitta também se tornou uma militante engajada em favor das minorias, o que é exatamente o público-alvo da artista e o que consequentemente lhe levou a ter um desentendimento com Bruna Carla, mas após a cantora gospel sair em defesa dos valores cristãos numa entrevista, estou sentindo minhas forças indo embora, mas tua presença me renova nessa hora. Vem e me leva além. Anitta decidiu afrontá-la, chegando a deturpar o pronunciamento de Bruna com as seguintes falas: não existe religião, cultura ou Bíblia que o possa dizer para um ser humano que Deus está te pedindo para repudiar os outros dessa maneira. Que Deus é esse o de vocês que pede a morte? Ressaltando que Bruna nunca teve a intenção de falar algo semelhante, pois a mesma só havia defendido a sua fé em Deus e os valores cristãos citados na Bíblia Sagrada. Porém, durante a sua participação no podcast do portal Pleno News, Bruna Carla decidiu abrir o jogo e falou sobre as represálias que sofreu de Anitta e outros artistas por causa do seu posicionamento como uma verdadeira cristã. Não é de hoje aqui o espírito de Jezabel nessa ameaça foi muito ameaçada, então ali as pessoas não deixaram de lado só a minha fé, elas se esqueceram que eu era mãe, meus filhos foram atacados nas redes sociais, mas graças a Deus que existe ainda pessoas boas neste mundo. Então falar sobre esse assunto hoje eu falo com tranquilidade, porque o que aconteceu? Outro lado que me criticou. Eles queriam uma retratação. Na verdade, eles queriam que eu viesse a público para dizer que não era nada disso. Quando o que eu falei, eu em nenhum momento eu usei a minha fala contra, sempre respeitei. Ali foi uma questão de uma conversa entre dois amigos. Eu nunca fui contra a liberdade de ninguém, então foi sobre uma questão de fé, daquilo que eu acredito e daquilo que eu prego. Então, eu fico realmente muito preocupada com o tempo que a gente está vivendo, de realmente começarmos a não sermos calados e não falarmos daquilo que nós acreditamos que é o Evangelho. Porém, esta não é a primeira vez que Anitta entra em confronto com a religião. Em 2020, a cantora causou polêmica ao ousar gravar um clipe dançando em frente à Igreja do Santíssimo Sacramento do Paço em Salvador, na Bahia, e revoltou os fiéis católicos. Já neste ano, Anitta também se desentendeu com pastores evangélicos. Prometeu até realizar um trabalho para se proteger das orações dos líderes religiosos.
Tempos depois, após esta polêmica, a mesma decidiu fazer uma piada cantando desafinadamente a música gospel Socorro Deus da cantora Annalise Sullivan depois de perder a sua mala com todo o figurino do show que faria em Paris. Deus, socorro Deus! Gente, alguém me ajuda, pelo amor de Deus. Ah, isso aí pode servir pra alguma coisa também um dia. Olha, gente, olha. Mas apesar de tudo não passar de uma provocação ou até mesmo uma brincadeira, nós sabemos que de Deus não se zomba e atualmente a Anitta tem sofrido as consequências dos seus atos, inclusive até mesmo a do abandono do seu chamado na juventude. Recentemente, a funkeira precisou ser internada às pressas na UTI do Hospital Albert Einstein, em São Paulo e após sofrer de endometriose, foi diagnosticada com a doença mais conhecida como a doença do beijo e adquiriu um nódulo no pulmão e problemas sérios no estômago e no pâncreas. A cantora tentou tranquilizar os fãs ao contar que está realizando todos os tratamentos. No entanto, há internautas que dizem que tudo que Anitta estaria sofrendo seria uma permissão divina para que ela se arrependa de tudo que fez e volte novamente a Jesus e enfim cumpra o chamado que o Senhor lhe concedeu. Concluindo, adoradores, apesar de Anitta estar pagando um alto preço pelo rumo que tomou para sua vida, o nosso dever como cristãos é orarmos por ela e que um dia a mesma venha se render a Jesus Cristo, como a pastora Sara Shiva já havia profetizado para a famosa cantora brasileira. Você, Larissa, onde você estiver, eu quero mandar meu beijo para você dizer que eu oro sempre pela sua vida, espero que você volte logo para Jesus. Beijo para você dizer que eu oro sempre pela sua vida, espero que você volte logo para Jesus. Olha. Porque tudo que há dentro de ti precisa ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti.